Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia para todos vocês. É um prazer estar aqui novamente. Meu nome é Fernando Lavieri, eu sou do Afrobras News e esse é nosso programa semanal que faz o rescaldo da semana dos principais assuntos que estiveram em evidência no Brasil e no mundo. Eu vou fazer minha audiodescrição para as pessoas que não enxergam ou que têm alguma dificuldade de ver, né? Eu sou um homem negro, uso barba e estou vestindo uma camiseta, uma camisa polo cinza. Hoje, a gente está aqui na presença de um grande companheiro, de um grande amigo, que é o professor Júlio César. Ele é especialista em direito, ele é um intelectual do mundo de direito, é professor universitário e também é do Instituto Luiz Gama. Eu não vou aqui discorrer todo o currículo dele, porque é imenso, senão a gente passaria aqui horas e horas falando de todas as capacidades dessa pessoa especial. Professor, muito boa tarde. É um prazer. Querido Fernando, uma boa tarde, um abraço a você e todos aqueles que seguem o Afrobras News. Pessoal, é o seguinte. Essa semana a gente vai começar por esse assunto. Encerrou-se a CPI do MST. Essa CPI, aí pela minha conta e risco, ela não deveria nem ter acontecido. Por quê? Porque o MST é um movimento, é o maior movimento social brasileiro, com mais de 30 anos, e é um movimento legítimo. Por quê? Porque é a produção de alimento saudável. Esse é o primeiro assunto que eu gostaria de contar com a sua avaliação, professor. Por favor. Querido Fernando e todos aqueles que nos seguem, né? É muito importante quando nós falamos de MST demonstrarmos que essa luta não começa na fundação do MST, principalmente na década de 80. É uma luta que começa principalmente na abolição da escravidão entre os abolicionistas, né? Entre uma das grandes pautas no fim da escravidão era que se tentasse de alguma forma trabalhar a reforma agrária no Brasil. E mesmo entre aqueles tidos como progressistas, que lutavam também pela abolição, foi construído que não havia necessidade de se ter reparação através da reforma agrária. Esse problema perdurou, continuou, e num outro momento muito especial do Brasil, que se tentou novamente a reforma agrária, nós tivemos o quê? A ditadura no Brasil, né? Que era uma das grandes pautas, que era a reforma agrária. E depois, quando tivemos quase foi simultâneo, né, com o fim ali da ditadura e o fortalecimento do Movimento Social Sem Terra, o MST, tudo isso é fruto de uma grande luta histórica. Então, a CPI que tenta criminalizar o MST e demais movimentos sociais, ele já nasce morto. Por quê? Hoje, boa parte da produção de alimentos, principalmente os alimentos orgânicos, né, eles nascem dentro de toda a questão da agricultura familiar, principalmente, no MST. E não tinham argumentos sólidos para demonstrar que eram pessoas criminosas como um todo. Professor, o senhor falou do 14 de maio, né? Sim. É isso que eu lembrou na Sim. sua explanação. E, aliás, eu gostaria de dizer para vocês que o deputado relator da CPI é o Ricardo Salles. E ele está sendo investigado pelo Ministério Público Federal sobre malversação na exportação de madeira do Brasil, ainda quando ele era ministro, né? Então é uma CPI sem pé nem cabeça, que só gastou dinheiro público praticamente sem motivo. Professor, o nosso segundo tema agora é uma coisa que até me entristece, né? Porque é a capacidade que o Brasil tem de regredir em questões civilizatórias, né? Coisas que calam muito, muito fundo na gente. A violência policial, por exemplo, é algo que acompanha o Brasil desde sempre. E esse ano a gente já teve diversas operações policiais excessivas, para dizer o mínimo. Saiu a notícia de que a Anistia Internacional condenou o estado da Bahia pelos excessos que a polícia do estado tem cometido. Depois, o segundo tema, feminicídio. O Brasil é um dos líderes, né, nessa temática.
houve um aumento em 2022 de 5%. E agora, o noticiário do dia a dia, quando a gente acompanha, a gente vê que mulheres estão morrendo assim em todos os estados. Todo dia tem uma notícia desse tipo. E também, para finalizar com esse tema, essa semana teve 2 jogos, né? Corinthians contra Fortaleza, aqui em São Paulo, os 2 em São Paulo, no seu estádio, no Itaquerão, e o São Paulo jogou no Morumbi contra o Flamengo. 2 torcedores morreram, um do Corinthians, pelo simples fato de encostar num poste de luz, levou um choque, o que tudo indica, e morreu. O torcedor do São Paulo levou um tiro com uma munição que a polícia paulista está usando para substituir as antigas balas de borracha, e também morreu. Eu queria seu apontamento sobre esse conjunto de regressões, né, que o Brasil vem passando. Querido Fernando, você traz aqui vários assuntos relacionados à violência, né? Eu acho que nós precisamos refletir como que a cultura da violência ela está implementada de forma institucional nas relações do Brasil. E por que que isso acontece? Vou tentar fazer um resgate histórico muito rápido. Se nós observarmos que no Brasil nós tivemos quase 388 anos de escravidão, para que isso pudesse acontecer, o uso da cultura de violência, ele foi muito forte. Ele não foi apenas físico, mas ele foi também ideológico. E essa cultura de violência, ela vai se ramificando nas instituições brasileiras. E a gente vai tendo esse sentimento que a violência vai acontecendo dentro dos lares, nas questões das violências sofridas pelas mulheres. Nós vamos observando essa violência do aparato policial do Estado, que observa quais são os corpos que podem ser vítimas de mortes. Existe um filósofo camaronês que se chama Achille Mbembe, que ele faz um estudo da necropolítica. O que é a necropolítica? É a política da morte. É a política da morte do Estado. Quais são aqueles corpos que podem sofrer violência e que podem ser vítimas de morte? Se a gente fizer uma reflexão, por exemplo, Fernando, o que foi a pandemia, né, no Brasil? Quem foram os corpos que mais morreram? Nós vamos encontrar que foram principalmente pessoas negras, pessoas idosas, pessoas que estavam marginalizadas. E o que o presidente anterior estabeleceu? Quem tem que morrer, vai morrer, né? Então nós tivemos aí mais de 700 mil vidas ceifadas pela pandemia, pela ausência do Estado. Ou seja, novamente, essa cultura de violência que se incorpora nessa política de Estado que estabelece quais são os corpos que podem morrer. É por isso que cada vez mais, como sociedade, nós precisamos fortalecer políticas públicas que configurem um estado mínimo de dignidade humana. Professor, o senhor fez esse resgate histórico e eu gostaria que o senhor analisasse um outro ponto dentro desse mesmo tema, que é o seguinte: no caso, nesse recorte aqui dos torcedores, claro, tem o caso da polícia, que é um braço de segurança do Estado, e tem o caso da administração pública, que é o rapaz que encostou no poste Sim. e acabou falecendo. Assim, é uma coisa minha, porque isso já aconteceu, se eu não me engano, no carnaval passado. Um outro jovem também encostou e morreu. O que significa isso? Digamos, é um maltrato por parte da administração pública com seus equipamentos? É algo um pouco mais amplo. Eu vou refletir a questão de São Paulo, mas isso vem acontecendo também em outros municípios. Exemplo, nós teremos no ano que vem eleições. O que nós estamos vendo espalhados por todo o Brasil? Várias obras que não têm início, não têm meio e não têm fim. Exemplo, serviços de pavimentação urbana. O que muitos estão fazendo? Pavimentando ruas sem o menor tipo de controle. Passado 2, 3 meses, a gente vê o quê? A rede de água e esgoto recortando aquela rua que foram pavimentadas
Para quê? Para poder passar o esgoto. E depois tem que vir novamente a questão da prefeitura pavimentando e corrigindo aquilo. E normalmente ficam desnivelamentos. Ou seja, a gente percebe por parte dos administradores públicos uma ausência de continuidade do serviço. É como se a política fosse não fazer uma política que seja uma política específica que tenha início, meio e fim. Ou seja, falta gestão, né? E o que é gestão? É você olhar o macro da situação e estabelecer critérios para aquilo que vai acontecer. Um outro drama também dentro da eficácia do serviço público é o que nós estamos vendo cada vez mais, um crescimento do que? Da diminuição do aparato estatal de servidores e um processo cada vez maior do que? De terceirização. Né? Então, com esse processo de terceirização, de concessões públicas e uma ausência do quê? De uma análise do serviço prestado, acontecem situações como essa. Você comentou de uma questão específica que é no campo da energia, Sim, dando choque sim. em pessoas. Mas a gente vai perceber também no saneamento, no esgoto, em várias outras situações que os aparelhos do Estado vão sendo ineficazes. E quem nunca encostou num poste de luz na rua? Né? E quem... Quem nunca encostou? Todos nós. Né? Professor, uma questão que me veio agora à mente é a seguinte. Aqui próximo da universidade, aliás, estamos aqui nos estúdios da Universidade Zumbi dos Palmares, muito próximo daqui tem uma rua, que o nome da rua é Jorge Velho. Jorge Velho. Ou seja, é uma rua que homenageia o Bandeirantes Domingo Jorge Velho. O Brasil tem essas coisas, tem dessas coisas também, né? Homenagens públicas a pessoas, a situações que não deveriam ser homenageadas. A universidade encampou, junto com a agência publicitária Grey, a mudança de nome. E os parlamentares aqui da cidade, eles observaram isso e já aprovaram. Falta a sanção do prefeito Ricardo Nunes. Aproveitando seu conhecimento histórico, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente qual seria o benefício dessa rua mudar de Jorge Velho para Zumbi dos Palmares, para a memória da negritude brasileira, paulista e brasileira. É importantíssimo não somente essa rua, mas também outros monumentos históricos que nós temos aqui em São Paulo, como por exemplo o Borba Gato, que já foi... já tivemos várias manifestações, né, para que não tivéssemos mais uma homenagem como um Bandeirantes como esse, né? Isso é fundamental. Primeiro, como sinal de justiça. Por que sinal de justiça? É fundamental nós compreendermos que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. E nós não podemos ter orgulho desse processo, de forma alguma. E é importante, cada vez mais, nós fazermos um resgate da memória e da história de todos aqueles e aquelas que lutaram a favor da abolição da escravatura. E, nesse sentido, isso é uma conquista memorável, não somente para a população negra, mas para a população brasileira em geral. E quando você traz a lembrança, a memória de líderes negros, isso também aumenta a questão da representatividade negra. E por que isso é importante? Para o fortalecimento, principalmente, da autoestima, tanto das nossas crianças, jovens e também pessoas adultas. E assim, e deixar bem claro que é uma coisa que a sociedade moderna tá observando, está indo nessa direção, né? Foram vários os países, as cidades, as metrópoles, como São Paulo, que fizeram esse movimento de retirar figuras pejorativas, né? E colocar no seu devido lugar. Com certeza. O Brasil, muitas vezes, a gente vive uma questão que eu chamo de paradoxo. São questões antagônicas. Por quê? Nós temos uma dificuldade, muitas vezes, de superarmos as nossas principais mazelas, né? A gente observa que tem muitas pessoas que defendem as figuras daqueles que foram a favor da ditadura, defendem a figura daqueles que foram a favor da escravidão, e nós precisamos, como uma sociedade moderna,
como uma sociedade que avança, desconstruir essa imagem conservadora e essas raízes ideológicas que não podem mais sobreviver no cenário nacional, em nome de uma sociedade que possa ser cada vez mais justa e igualitária. Sim, essa imagem dos bandeirantes é muito forte em São Paulo, né? São vários monumentos, vários Sim. equipamentos públicos, né? Nesse sentido. Bom, professor, agora eu quero entrar exatamente na sua seara mais específica, né, digamos assim. Como eu disse, o professor... Chegou que estava faltando. É porque mataram gente. Foi bom que deu bem no tempo. Professor Júlio, foi tudo certinho. E tá tudo bom? Prazer conhecê-lo pessoalmente. Imagina. Fico sempre à disposição. Eu fico vendo assim, o Fernando eu conheci antes de trabalhar na Polícia Científica. Logo quando eu cheguei, ele trabalhava na Isto É. E aí eu vou falar uma coisa assim. Esse homem tem uma sensibilidade jornalística. E já um pouco do conteúdo que ele produz. Ele é fantástico. E eu estou aqui ouvindo o senhor, eu até, obrigado, eu não ia nem querer participar, ia só sofrer, mas eu vou falar no ar, na surpresa, mas eu vou até adiantar para o Fernando. Um aluno me pediu para eu ser orientador dele e falou assim, será que Luiz Gama seria um tema adequado? Nossa! E aí eu vou lhe perguntar, porque isso é uma... dar mais trabalho. Pô, é lógico. Mas é necessário o senhor, porque olha que coisa interessante. Na faculdade de Luiz Palmares ainda falta uma sala Luiz Gama. Então já temos na USP, porque... Viu a sacada? Sim. Viu a sacada? Porque o aluno perguntou, e eu, se me permitir falar isso aí, que acho que isso é importante, o aluno perguntou assim, professor, eu me interessei, sabe por quê? Porque na nossa faculdade tem homenagem para vários negros. Faltava a gente fazer uma fundamentação, como se precisasse, e sugerir também um espaço Luiz Gama. Porque o patrono da abolição. Aí eu falei para ele assim, demorou você fazer esse TCC. Só que TCC, o senhor como professor sabe muito bem, tem que problematizar. Qual é o problema? Ele falou, o problema é que falta reconhecimento a Luiz Gama. Bom, E o resgate da memória. que eu vi o senhor falando aí. Isso, Me permitir, então. Total. Deixa o Fernando fazer os ganchos dele, que ele é muito bom. Quando der os ganchos, professor Júlio, eu vou lhe perguntar, tá, doutor? Fique à vontade. Não, Aí- agora a gente já falou das coisas do Brasil e vamos falar agora sobre o Instituto Luiz Gama, Então vai ser a hora. sobre o próprio Luiz Gama, né? Ah, tá bom, meu amigo. E aí entrar um pouco nas coisas do governo. Eu não sair do lugar e atrapalhar. Não, fica tranquilo. Você botou um pouquinho de água de novo. Pega, pode deixar que eu pego. Não querendo explorar, já explorou. Obrigado. Mudando as posições dos Tá microfones. ótimo. Esse programa aqui podia render até 10 horas da noite. Putz, E nós estamos aqui interagindo. eu tava ali de escondido, só olhando ali. Você vê? É tipo aquela sala. Como é que será para científico? Sou. Como que chama aquela salinha que a pessoa vê a Sala de reconhecimento? reconhecimento? Exatamente. Não é ele. Não é ele. E eu vou falar, a gente precisa, até pelo fato de nós aqui como negros, eu vou falar uma coisa assim. Primeiro, eu vou falar até pior, vou falar como cidadãos, nem como homens. Minha filha muitas vezes ela pega e fala assim, pai, não precisa nem falar aquele homem negro, porque é aquele homem, tá? Ponto. Porque veja o Marcelo. Marcelo, você, que é uma pessoa com todo respeito, comum, como eu, comum, não tem cor. Agora imagina 8 mulheres acusarem você de ter estuprado elas. Como? Uma mulher chega e fala assim, oh, seu polícia, eu vi aqui no Tatuapé, isso é real, eu vi um rapaz, parece com aquele que me estuprou. Como, senhora? Vamos lá pegar ele. Pegaram o cara. Não fui eu. Levou pra delegacia. Levou pra delegacia, em 2 dias, Deus e o mundo estavam sabendo. E aí o que acontece? Apareceu 8 mulheres, doutor. 8 mulheres nessa salinha fechadinha, Sim. que também temos nas. Por isso que o reconhecimento fotográfico é furada, né? E fala,
É ele, é 8. Então, o delegado falou, bom, se tem 8, vamos fazer uma coisa muito simples. Todas as senhoras, uma por uma, né, para não ter revitimização e tal, passaram pelo IML, colheram o material biológico que ele ejaculou dentro? Foi. Então é o seguinte, estou requisitando esse material para fazer exame de DNA. Sim. Tá bom? Todas passaram, está lá guardado. As senhoras aguardam. Nenhum desses materiais genéticos deu que era do cara. Olha. 3 mulheres eram um cara, 3 mulheres eram outro, que não sabe quem, tá? Mas não era esse cara comum. Que por um azar, ele era um pouquinho mais escuro do que o Marcelo. Sim. Aí ajudou mais ainda, né? Você vê que coisa? É uma linha tão tênue. Ô, Marcelo, Porque você fica eu assim, e aí? apresento com E ele. agora? E se Apresentei ele. não tem o devido É bom inquérito, apresentar, né? apuração, e o Acho cara que é o momento de E aí, doutor, as temas pessoas falam, eu sou professor de direito de humanos aqui, as pessoas ainda tem tem os temas colegas, sim, os colegas, para usar um termo bem assim de educação, que falam assim, mas para que aprender direito dos manos? Eu falei, meu, você já olhou no espelho hoje? não, isso, Você já olhou no espelho hoje, né? E o que você viu? Um preto. Ah, é? E você vem falar para mim. E olha isso, a excrescência. Um polícia dando aula de direitos humanos. A gente fala assim, tô rindo por quê? Não, porque tem gente que me conhece e fala, nossa, nem parece polícia, porque o mundo está invertido. O certo assusta. assusta. Porque você sabe o seu limite. Pô, Mas você lembra, não estou defendendo não, mas igual o da Cunha, o grande destaque dele era porque ele falou assim, meu, não preciso bater na cara do bandido. Eu prendo, acabou. acabou, pra que eu vou esculachar bandido? E o próprio bandido tinha respeito com ele, porque ele falava, meu, não precisa me esculachar. Eu já caguei. E passou tudo isso, que eu tenho ele como meu amigo, foi meu professor ad hoc lá na Cadepol, né? E eu votei nele, pedi uns votos para ele assim, de boa, sem ferir nada, nem fazer nada legal na polícia científica. Eu fiz entre minha família. Sim. Ele foi o cara preto, Sim. o preto quando não caga na entrada, caga na saída, é o que inventaram aí, né? Não é? Só que eu vou falar uma coisa, o único cara que chegou lá no meu serviço, pedindo licença pro meu chefe, para falar com o meu chefe, pediu voto pro meu chefe, na sala fechadinha, ele pediu voto, e falou assim, ó, eu podia pedir pro Marcos Alexandre, pedir voto para mim aqui, mas não é isso, né? Eu só vim aqui elogiar o trabalho de vocês, estou à disposição, se puder votar em mim, o senhor, eu agradeço, se o Marcos Alexandre puder votar em mim, eu agradeço, isso que me levou a fazer até uma campanha na minha família, 2 dias depois o preto que caga na entrada ou caga na saída, 2 dias depois da eleição, só sabe onde ele estava? Lá no meu serviço, batendo palma, querendo agradecer o meu chefe, querendo me agradecer, porque a gente o recebeu, não na qualidade de candidato, Sim. mas a gente o recebeu como ser humano. Que é o mínimo. de Que é o respeito. mínimo. A pena é que eu não posso ir no Jornal Nacional contar isso. É. Que eu não tenho espaço para contar isso. Não vai ter. Vou ter o MV Bill, o seu sósia, que ele, o MV Bill, ele te copia, você sabe, né? Imagina. Hã? Imagina. Você viu, né? MV Bill. Tá te copiando. Não, MV Bill é outra coisa. Nos últimos dias do Sérgio Grosso. Cadê ele de novo? Aquele vídeo realizou muito bom. Para de copiar, viu? Para de deixar o MV Bill te Imagina, MV Bill não sabe. Eu sou uma formiga. copiar. Não. Então, bom, é o seguinte, agora é Instituto Luiz Gama. Eu coloquei fundação. Que coisa. Mas o Instituto é uma fundação? Não, é só um instituto. É instituto mesmo, né? Não chega a ser uma Não fundação. cria um data. Agora é só esperar. O nosso cameraman. Das estrelas. Nosso vídeo de astronomia. De astronomia. Das estrelas. Para fazer Não, Marcelo é mágico, pô. você Marcelo é chama de mágico. bonito? Marcelo é mágico. Não é técnico, não, é mas mágico. Quase sempre.
Não é Só técnico, é não tá mágico. chuva, né? Não. Não, Tá chovendo? começou a pingar de novo e eu tô preocupado. Porque minha mulher, quando eu saí, ela me agradeceu, que eu comprei umas blusas pra ela. Ela falou, amor, você é um doce. Aí Aí eu não posso, não da pode. mulher. Não pode chover. Se chover, eu derreto. Não é? Você é da mulher, né? É, se eu sou um doce, Molhou, derrete. acabou. Beleza. Tudo certo? Tudo. Então vamos lá. Beleza. Não adianta me mandar mensagem agora eu não posso responder. Não. O meu jogo é que você precisa ter apoio. Eu joguei até no celular e você toca nas horas que não deve. Nossa. Tudo bem? Já pode, Marcelo? Eu vou. Se você quiser, já tá. Tá, então tá bom. Bom, professor, muito bem. Agora vamos entrar nos temas mais específicos da sua área de atuação. Para nos ajudar, vamos contar com a presença do Marcos Alexandre, nosso professor. Um prazer. Boa noite. Prazer, professor. E Bom, é um prazer tê-lo aqui novamente. E vamos lá. Professor Júlio, explique para nossa audiência o que é o Instituto Luiz Gama. Antes de explicar o que é o Instituto Luiz Gama, eu posso explicar a história de Luiz Gama? Claro, com Eu certeza. acho que é importantíssimo nós fazermos esse resgate histórico. É a minha segunda pergunta. Então eu estou me antecipando. Eu falei esse resgate histórico porque durante muito tempo a imagem de Luiz Gama houve um apagamento. É isso que nós falamos. Por quê? Luiz Gama ele nasce em 1830. Nasce livre, filho de Luísa Maim, né? Uma negra malê. E é muito enriquecedora a história de Gama, porque ele nasce livre em 1830, convive com sua mãe até 1840, quando sua mãe, através de uma necessidade de uma revolta que ela participaria, né, dos malês, que eram negros da Bahia, ela precisa deixar Gama com seu pai, um fidalgo português. E o que acontece, né? Esse fidalgo português, homem branco, ele tinha um vício do jogo, um vício contumaz, ele aposta e perde nos jogos. E o que ele faz? Ele dá o seu filho como uma dívida de jogo, né? Como Gama, ele é... Então, veja bem, Gama era liberto, que nasceu de uma negra liberta. Ele se torna escravizado aos 10 anos. Como Gama era muito franzino no seu corpo, e ele era baiano, e muitos não desejavam ter entre os seus escravizados baianos, Gama ele foi... Por quê? Porque normalmente os negros vindos da Bahia eram negros malês, que eram negros habituados a grandes revoltas, né? E essas revoltas eram muito fortes na Bahia. Então, Gama tinha essa origem. Então, mesmo sendo criança, ele foi rejeitado. Então, Gama ele foi meio que dado como assim um troco numa comercialização. Então, a família que compra Gama observa o seguinte: deixou ele ali como um escravizado da casa, né? Então, ele foi sendo escravizado. Então, ele foi escravizado dos seus 10 aos 17 anos. Como nessa casa que Gama vivia, recebeu a vinda de uma pessoa que veio da Europa, e aí Gama fez uma amizade com um desses jovens da casa quando ele tinha 17 anos. E aí, em troca de apresentar o que era aqui São Paulo, né, essa pessoa vinda de Europa, essa pessoa ofereceu a Gama a oportunidade de poder aprender a ler e escrever, e Gama aprendeu. Desse conhecimento, Gama foi lutando e cada vez mais se aprimorando no conhecimento, até que ele conseguiu comprovar que ele nasceu liberto, né? E aí ele conseguiu conquistar a sua alforria. Fazendo bem aqui, enxugando um pouco as informações, dentro dessa luta de Gama, ele se tornou aquilo que a gente chama rábula. O que era rábula? Era o advogado, aquela pessoa que adquiria conhecimentos e que através de cartas de concessões podia advogar. Gama também foi funcionário público, ele trabalhou em uma delegacia, tudo isso em tempos de escravidão. E ele também foi um grande poeta e também jornalista. E ele começou a lutar na luta abolicionista.
Só que ele tinha um viés. Ele pensava o seguinte: eu não vou lutar na luta armada ou nas revoltas. Eu vou lutar em cima do conhecimento, em cima das leis. Isso é muito importante nesse núcleo que nós estamos aqui falando. E Gama, estudando a legislação brasileira, ele observou, a gente tem um ditado no Brasil que existem leis para inglês ver. E ele é muito comum. E ele observou que tinha uma lei no Brasil que estabelecia o seguinte: que todos aqueles negros escravizados que adentrassem no Brasil a partir daquele ano pelo tráfico negreiro deveriam ser considerados libertos. E Gama foi fazendo um trabalho investigativo e olhando as entradas desses irmãos e irmãs escravizados e foi identificando que essas pessoas não poderiam ser escravizadas. E ele foi ingressando com ações na justiça, comprovando com o registro. Diante disso, ele foi conseguindo libertar inúmeros irmãos e irmãs que estavam escravizados. É notório que no Brasil, Gama, e os dados oficiais mostram, ele libertou mais de 500 irmãos e irmãs que foram escravizados. É tão interessante porque quando Gama falece em 1882, 6 anos antes da abolição da escravatura, é conhecido como o maior cortejo fúnebre que nós tivemos no estado de São Paulo até aquele momento. Porque Gama era um dos homens mais notáveis que nós tínhamos no estado de São Paulo. Tanto é que ele libertou irmãos e irmãs que eram escravizados, não só de São Paulo, capital, mas irmãos e irmãs que eram do litoral paulista, de várias regiões do interior de São Paulo, principalmente Campinas, Ribeirão Preto, entre todos. Então, os dados históricos mostram. Então, Luiz Gama, ele é conhecido como o grande patrono da abolição da escravatura. Ele foi um dos primeiros em tempos da abolição que lutou por aquilo que você me perguntou um pouco antes, pela reforma agrária, porque ele dizia o seguinte: não podemos fazer a abolição da escravatura sem permitir aos negros e negras a possibilidade de acesso, né? Porque é aquilo que a gente fala, precisamos da segunda abolição. Qual que é a abolição? É a abolição que realmente quebre as amarras ideológicas e as possibilidades de acesso. O grande pensamento de Gama era o seguinte: no dia posterior à abolição da escravatura, para onde vão esses irmãos e irmãs que são escravizados? Eles terão educação? Eles terão terra? Eles terão cultura? Eles terão emprego? Né? Então essa sempre foi a grande luta. É importante também lembrarmos que Gama foi um liberal, mas não liberal como nós vemos nos tempos atuais, né? Gama era maçom, fazia parte da loja maçônica América, que ainda é uma loja que está aberta, e dentro dos seus ideais de liberdade, a grande luta dele foi a luta emancipatória. Nós sempre dizemos que se Gama hoje estivesse vivo, ele lutaria não somente pela abolição de todas as amarras que surgem desde a escravidão, mas ele seria um homem que lutaria hoje principalmente contra a xenofobia, ele lutaria contra todas as formas discriminatórias de gênero, ele lutaria também sobre todas as formas emancipatórias referentes à igualdade da liberdade sexual. Então Gama era um homem além do seu tempo. Fruto disso é o nosso presidente do Instituto Luiz Gama, que hoje é o ministro dos Direitos Humanos, professor Silvio Luiz de Almeida, no ano de 2010, juntamente com outros queridos irmãos e irmãs, decidiram fundar o Instituto Luiz Gama. Na sua configuração inicial, nós tínhamos o querido professor Camilo Noda Caldas, que é um oriental, mas que é um grande estudioso da causa de Luiz Gama, e nós também tivemos um grande e querido amigo que é o professor Renato. Então, estes homens, no seu início, decidem abrir o Instituto Luiz Gama. Qual era o projeto inicial do Instituto? O resgate da memória de Luiz Gama. Esse era o ponto preponderante, principalmente pela sua luta dentro do direito e dentro do jornalismo, né, que muito pouco é falado, que é dentro da sua área. E também pelo resgate da luta abolicionista como um todo. Então, eu falei um pouco da luta no Instituto, que é o resgate da memória de Luiz Gama, mas nós também abraçamos outras lutas dentro do Instituto.
Quais são elas? Uma das lutas prioritárias, principalmente, é na regularização fundiária dos nossos queridos irmãos quilombolas. Hoje no Brasil, se nós formos olhar os últimos dados do IBGE, nós temos quase 3.000 comunidades que foram catalogadas. Mas tem outros estudos que dizem que são quase 6.000 comunidades remanescentes de quilombos. Então o Instituto ele nasce com um princípio prioritário de como nós poderíamos contribuir com a questão fundiária da terra, a regularização daqueles territórios. Um outro ponto, quando a gente começa com a criação do Instituto no ano de 2010, nós tínhamos uma situação muito temerária e que nós vemos até os tempos atuais, que é a questão das cotas. As políticas de ações afirmativas. Qual que era o grande drama? E vem sendo até os tempos atuais. A questão da afroconveniência. Vocês viram o que aconteceu recentemente, quando uma deputada, que eu não vou nem aqui dizer o nome, disse que o seu marido era negrão? E quando as pessoas vão resgatar a imagem, vê que a pessoa não é negra. Isso acontece também na política de cotas, né? E sempre aconteceu. É a figura da afroconveniência. Conforme a conveniência, as pessoas se diziam negras, mas até então escondiam uma pseudo-negritude. Então, no Instituto, nós começamos a formular, em certo grau de consciência estruturada, as bancas de heteroidentificação. Muito importante. Por que é importante? Não somente para a questão do ensino público superior, mas também nós tivemos ali, ano de 2012, as cotas no ensino superior, mas nós também tivemos em 2014 as cotas no serviço público a nível federal. E a gente foi percebendo essa necessidade de estabelecermos critérios mínimos, né, de identificação. E também prestamos muitas consultorias, principalmente para órgãos públicos. Por quê? Parece que é fácil você construir um processo seletivo, vamos dizer, num órgão público qualquer, e você estabelecer como vai ser a política de cotas, mas não é algo simples. Por que não é algo simples? Primeiro, as pessoas acreditam que todos os negros são iguais. Sim. O branco tem diferença, mas o negro, ele é igual. Né? Então a gente precisava entender primeiro qual a origem de cada negro, qual a dificuldade de cada negro. Por exemplo, algo que nós precisamos aperfeiçoar em tempos atuais na política de cotas, além da política em si, é como que nós vamos manter estes negros dentro das universidades. No serviço público, quando o negro consegue passar na política de cotas, como vai ser o processo de mobilidade interno naquele órgão? Por que a gente diz isso? Porque tem as promoções internas, né? O professor Marco sabe bem. Mas no meio da promoção interna, por exemplo, o professor Marco, vamos dizer, ele é um delegado de polícia. Aí eu preciso promover alguém. Tem o Marcos, que tem maior tempo de carreira, maior preparo, tem uma visibilidade, mas eu falo, puta, mas será que se eu promover ele para delegado geral de São Paulo, os outros delegados vão respeitar um negão? Né? Aí eu falo, não posso promover o Marcos, porque ele não vai ter o respeito dos demais. Não é o momento. Ainda não é o momento, né, professor? Quando será? Quando será? Então, a gente parte disso. Como que a gente vai construindo políticas também na questão da mobilidade? Para não me estender muito, eu paro aqui. Tudo bem. Fica à vontade, professor. Você é um presidente que fala qualificadíssimo. A gente não tem a mínima vontade de interromper, professor. Não tem mesmo, porque assim, o Instituto Luiz Gama, ele fez esse trabalho e ele é um centro indicativo de onde seguir para a gente entender melhor como essas coisas funcionam. Né? Porque tem muita gente que fala sobre as políticas de ação afirmativa sem conhecimento de causa. Sim. E o Instituto tem isso, né? Isso muito bem. Eu acho que um ponto que nós temos que lembrar é o seguinte: as pessoas falam muito, política de cotas. Vamos começar a falar de forma séria de cotas? Por quê? O Brasil sempre teve cotas. Sempre. Eu vou trazer um elemento aqui. Nós tivemos no dia 13 de maio de 1888 a abolição da escravatura. Tá. A primeira política oficial de cotas começou no decreto 528 de 1890 das imigrações europeias. A pessoa que faz um curso de história no Brasil não estuda esse decreto. É algo muito temerário. Por quê? Eu falo sempre isso nas minhas aulas, porque todo negro tem que ter esse decreto 528 de 1890 das imigrações europeias gravados na memória. Por quê?
Naquele momento, o governo observava o seguinte: na abolição da escravatura, naquele tempo ali efervescente, se nós abolirmos a escravatura com a população quase 90% negra, nós vamos ter o quê? Uma classe média dominante negra, porque na recente indústria brasileira, quem vai ter que ocupar os postos? Na agricultura, quem vai ocupar os postos? Quem tinha para trabalhar eram os negros. Então você precisa criar uma ideologia na sociedade brasileira que o negro é incapaz. E para isso, como é que se faz? Você tem que trazer para o Brasil que nós vamos ter que ter uma raiz europeia. Então, o decreto 528 de 1890, e aí quando você vai ler, vai dizer o seguinte, que vai se estabelecer uma política que fortaleça a cultura eurocêntrica no Brasil. Tá explícito isso? Está explícito isso. Né? E quando você estabelece isso, você estabelece os princípios da eugenia. Então, o Brasil, vou dizer assim, política de Estado. O único momento que nós tivemos uma política de Estado no Brasil muito bem estabelecida é nesse momento, decreto 528 de 1890. Definiram quem é que seria a pessoa gente no Brasil. E aí o decreto 528 de 1890 vai estabelecer que vai se fortalecer todas as políticas migratórias para o Brasil, principalmente de europeus vindos de Portugal, de Itália e outros países interessantes. E nesse momento se estabelece quem seriam os povos não desejáveis no Brasil. E está lá estabelecido. Não desejáveis são africanos. Quando fala africanos, de todos os 54, 55 países, depende da base que a pessoa estuda. Então, africanos não eram bem-vindos. Então, se um africano quisesse vir para o Brasil nesse momento, existia um bloqueio de Estado que africano não podia vir. E um outro bloqueio que era de asiáticos. Porque o asiático também sempre foi visto como um cidadão de segunda classe. Não como negro, mas também era visto. Né? Isso foi cair só depois de 1910. Olha só, de asiático poder vir. Já o negro permaneceu, esqueceram. Né? E aí o que acontece? Dentro do decreto 528 se estabelecia que esses povos vindo para o Brasil estabeleceria políticas de terra, de educação, de cultura, de saúde e promoção do bem-estar social. Para os povos europeus. Para os povos europeus. Né? Por isso que muitas pessoas falam assim, minha família teve terras, mas como que essas terras foram conquistadas? Então muitas dessas terras não foram conquistadas, muitas vezes através do trabalho, mas foi porque o governo brasileiro precisava que essas pessoas tivessem terras para criar uma elite branca brasileira. Né? Então esse ponto ele é muito importante a compreensão. Eu voltei aqui na origem da política de cotas. E essas cotas foram favorecendo para que as pessoas ocupassem os lugares de classe. Quando, olha só, eu estou falando aqui de 1890. Se a gente pegar de 1888 a 1998, que é a Constituição Federal, nós experimentamos 100 anos sem nenhum tipo de política de ação afirmativa voltada para a população negra. De 1988 aos anos 2000, nós vamos começar a experimentar as primeiras políticas de cotas de forma muito incipientes no governo Fernando Henrique, no fim do seu governo, mas de forma mais estruturada nos inícios do governo Lula. Então, assim, pela primeira vez tivemos o Estado possibilitando que pessoas negras tivessem acesso por meio de uma norma. Só que quando você, na figura do Estado, tenta construir políticas voltadas à população negra, os grupos tidos como privilegiados, que exercem a meritocracia, começaram a estabelecer o seguinte: se o negro conseguir algo através de uma política de cota, isso não foi pelo seu mérito, isso foi porque ele foi dado. Mas aos irmãos e irmãs com origem eurocêntrica, na política de Estado Nacional, no Brasil República, já foi estabelecido o que lhe seria dado através de cotas políticas públicas, através do decreto 528 de 1890. E aí eu vou fazer um avanço de 1890 a 1950, se você me permite, de forma muito rápida. Com certeza. Nós tivemos os 2 últimos concursos, e é muito pouco falado no nosso país, de bebê eugênico e de mulher eugênica. O que era isso? Só para a gente estabelecer, para as pessoas entenderem o porquê que nós sofremos até hoje a discriminação racial. Em 1950,
E a Constituição da época estabelecia que tinha que se favorecer todas as condições para que a eugenia prevalecesse no Brasil. A eugenia era o quê? A supremacia das pessoas brancas. E em 1950 nós temos o concurso do bebê eugênico, que estabelecia o seguinte: qual era o perfil do bebê perfeito no Brasil? O bebê perfeito no Brasil não éramos pessoas como nós. O bebê perfeito no Brasil era quanto mais branco, quanto com a pele mais clara, olhos claros, cabelo liso, bochechas rosadinhas, e aquele bebê visto como um bebê fofinho. O bebê Johnson Johnson. Não estou fazendo. Falando. Né, no termo vulgar. Bebê da propaganda. Da propaganda. Então, a gente percebe, hoje, nos tempos atuais, quando a gente vai observar uma propaganda. Vocês viram recentemente o caso da menina que praticava ginástica, que não entregaram a medalha. Sim. Tudo aquilo tem uma raiz histórica. E eu falei do concurso da mulher eugênica. Quem era a mulher eugênica? Era o perfil ideal de mulher para casar. E não precisa. Todo mundo já deduz. Sim. Era mulher branca, de preferência loira, não podia nem ter olhos verdes, tinha que ser olho azul. Gente, olha que crise nós vivíamos no Brasil. Um Brasil com quase, ainda, em 1950, mais de 70% da população negra. E o concurso de mulher ideal era essa mulher que quanto mais branca possível. E a gente vê ainda nos tempos atuais, a nossa grande mídia, quem a mulher lida como ideal. É esse perfil de mulher. Então, essas políticas de ações afirmativas, elas sempre estiveram enraizadas na sociedade brasileira. O grande problema é quando a população negra vai cada vez mais se aprimorando, compreendendo as suas possibilidades e não vai começando a abrir mão de mais nada. Fala assim, meu amigo, eu ajudei a construir essa nação, eu também faço jus. Professor, como fez esse apanhado histórico, explique, por favor, o que é eugenia. Tá bom. Eu falo muito, né, gente? Não, fica à vontade, tá ó. Fica à vontade. Adoram falar e ouvir. Fica à vontade. Isso. Quando a gente vai falar assim em eugenia, eu não vou explicar a forma plena, mas eu vou tentar explicar de forma muito sucinta. A gente viveu dois fenômenos no Brasil. Um deles, eles não são iguais, tá? Um deles é o racismo científico e o outro deles é a eugenia, tá? Então, o racismo científico é quando nas academias, né, nos principais núcleos de excelência do conhecimento do Brasil, você vai jogando para a sociedade o que é o ideal. Como nos tempos atuais, mas aí estabelecia, olha, o papel do negro é esse, o papel do homossexual é esse, o papel do deficiente é esse, e assim por diante. Então, o racismo científico ele vai dando conta de, nos centros de conhecimento, levar esses conhecimentos que vão levando pessoas para os porões da sociedade. Então, aí agora a gente tem a eugenia. O que é a eugenia? Aí são itens ideológicos que vão estabelecendo graus de superioridade entre as pessoas. Então, por exemplo, nós somos aqui 3 irmãos negros, tá? Vou dizer assim, que eu sou aqui o preto mais retinto. Aí depois vem o Fernando, depois vem o professor Marcos. A eugenia ela vai estabelecendo, porque existem diferenças. O que é a eugenia positiva e o que é a eugenia negativa, tá? Então o que é a eugenia negativa? A eugenia negativa seríamos todos nós. Porque assim, ó, misturou, miscigenou, tudo é ruim. E vai ter também a questão da eugenia, que diz o seguinte, que é a eugenia positiva. Que aí entra muito naquilo que a gente chama que é a questão do colorismo. Que é o quê? A graduação de acordo com o tom da pele. Então, se temos um empregador, vai ter que contratar um de nós 3. Ele chega na sala e olha assim e fala, tem o Júlio, tem o Fernando e tem o Marcos. Qual dos 3 é um pouco mais claro? O Marcos. Então, já que eu tenho que contratar um dos 3, eu não tenho opção, eu vou contratar o Marcos. Porque já que o Marcos é um pouco mais claro, dentro da eugenia positiva, ele misturou mais com branco, então eu o vejo como uma pessoa melhor. Ele tem uma passividade, ele transita melhor entre os grupos raciais, tá? Então, aqueles que estudam dentro da questão da eugenia, que vem como a eugenia sendo negativa, misturou, tudo é ruim. É aquilo que acontece nos Estados Unidos. Tem uma gota de sangue negro, é negro. É diferente do Brasil. No Brasil, a gente já vê, a gente transita entre a eugenia positiva e a eugenia negativa. Se alguém é um pouco mais claro,
eu já não vejo muitas vezes ele como negro. A pessoa não entende também se ela é negro ou não. Né? Então, é um pouco disso. Então, a eugenia, ela vem ser esse elemento prioritário que vai estabelecendo hierarquia entre as raças e que vai alimentar o racismo científico para discriminar. Tá explicado. Bom, o senhor quer complementar, por favor? Pode Desculpa, complementar. vai ter que cortar, é o meu. Só um segundinho, não tem problema. tá. Desculpa. Eu queria complementar com às vezes é uma provocação, né? Não, nada Mas é provocação, não. Fica à vontade. É uma provocação, Desculpa. mas é assim, sempre é uma provocação respeitosa. É que dá né? pra cortar, né? Dá. Eu vou esperar só ele tirar aqui, Eu não sei porque se eu me- gosto é da surpresa. Boa. Eu gosto. Desculpa. Eugenia, Arthur de Gobineau. Né, mas- Olha lá, o Marcelo até cortou lá. Ó, o Marcelo colocou lá. Mas que negócio é esse? Como o Marcelo pôs um fundo negro? É pra combinar com nós. Aí fala assim: não, foi positivo. Ah, então tá bom. A Então. partir de agora as pessoas vão perceber que as coisas não acontecem porque acontecem. Não. Acontece porque tem Tem uma raiz. pode entrar. Pode? Ô Marcelo, ele já pode entrar com a pergunta dele, né? Hã? Pode. Tá. Professor, eu queria mais uma vez parabenizar a escolha. Primeiro, assim, a escolha do Fernando na seleção de pessoas que formam massa crítica, porque Ivan Dieb Miziara, professor doutor da Faculdade de Medicina da USP, para a gente falar de ciências, tive o prazer dele ser meu superintendente, meu chefe, e o doutor Ivan, vou até mandar para ele assim, mandando um abraço, e o doutor Ivan é muito chato. Mentira, ele é muito exigente. E uma vez, numa reunião de trabalho, ele falou assim: antes de discutir qualquer assunto, tem que ter massa crítica. Deu um assombro nas pessoas. Por quê? Porque todo mundo se acha a última bolacha do pacote e acha que conhecimento e opinião é a mesma coisa. E são coisas completamente diferentes. O senhor apresenta conhecimento em primeiro lugar, e quando o senhor apresenta uma opinião, ela é tão embasada no conhecimento que é isso que a gente precisa. E por isso que eu queria aproveitar esse gancho para falar para o senhor, realmente, a parte de ser vendido como escravo da parte de Luiz Gama é assustador, mas que me assustou também é que na minha família, na minha mãe, que é negra, meu pai é branco, mas minha mãe, que é negra, minha mãe me conta que uma tia dela foi vendida no jogo desta forma. Então, uma vez eu comentei com ela desse caso de Luiz Gama, ela falou assim: olha que absurdo, mas a minha tia, que é nossa antepassada, também foi vendida assim no jogo. Como, infelizmente, a gente passou historicamente por essas contradições que a gente esquece. Lhe agradeço a aula, não posso deixar de falar, porque eu não conhecia o decreto. Eu sabia da história muito longe, mesmo tendo feito história, mas eu não sabia, e agradeço. E vou carregar no bolso e vou fazer várias cópias e olha que interessante, mas o senhor fez uma análise que é assim: a Inglaterra fazia toda uma pressão para a libertação dos escravos, não é porque eles eram bonzinhos, era justamente porque se tivesse libertado os escravos na ideia de Luiz Gama, Fernando, com terra, com oportunidade, nós teríamos sim uma classe média negra. No 14 de maio. Então, a gente teria uma classe média negra. E era isso que, não por ser bonzinhos, o professor há de concordar comigo, você há de concordar comigo como jornalista, que conhecedor da história, não era isso que de verdade as elites aqui no Brasil, ou os mais privilegiados, eles queriam. Mas o gozado é que isso não se discute, porque fala: não, isso está no passado, quem vive de passado é museu. Gozado é que quem vive de passado é museu e não se fala de reparação, porque também é muito cômodo. Tanto é cômodo que a gente para pensar assim: também é cômodo hoje não querer ter, por achar que vai haver uma separação entre pessoas, comissões de heteroidentificação.
porque eu trago um assunto particular para o geral. Meu filho, que diluiu um pouquinho, aí fala assim, como assim diluiu? Então vamos usar o negócio da eugenia. Minha mulher é branca. E não porque eu escolhi a branca como um prêmio para o homem negro. Né? Foi por questão de amor, de me apaixonar, e ela é minha esposa. Meu filho é mais claro do que eu. E aí, só que o meu filho é mais claro do que eu e desde criança se identifica como negro. Igual minha filha, advogada, se identifica como negra. Ela é mais escura do que ele. E ele, numa roda de irmãos negros, desde criança se identificando como negro, vivendo como negro, se orgulhando do povo negro, e ele é negro, e uma comissão de heteroidentificação diria que ele é negro, os irmãos negros eu até entendo. Falta um letramento também, o colorismo de um lado e do outro. Como ele... Então, nós negros precisamos... Como assim? Como assim nós negros? Você é caramelo. E eu tenho muito orgulho dele ter pegado e falado assim, vocês estão olhando só o lado de fora. Vocês estão olhando só o lado de fora. Vocês não conhecem a minha história, vocês não conhecem o meu pai, vocês não conhecem... Aí ficou feio. Vocês não conhecem a minha origem. E se eu sou caramelo, explica isso para mim, explica para o pessoal lá do meu serviço, que me trata como negro. Então, é muito importante nós termos um trabalho seríssimo de tratar a questão do negro, mas de uma forma técnica, científica e não pseudocientífica, como foi usado na eugenia, inclusive com até a frenologia, que nós vimos naquele filme Django, que é maravilhoso, DiCaprio dá um show, mas para que a gente realmente não estamos separando na sociedade. Mas nós não podemos ter um concurso público como, infelizmente, nós ainda nos estados brasileiros não conseguimos convencer as autoridades de que tem que ter ações afirmativas. E a última, assim, para fazer a pergunta dessa longa introdução, mas assim, tudo é a narrativa. Quem disse que é lei de cota? Quem disse que a gente não pode chamar e não deva chamar de ação afirmativa? Lei de cota serviu para eles lá no passado. Para nós, existe ação afirmativa, porque, como o professor falou, se nós não nos afirmarmos, quando nos afirmaremos? O que o senhor tem a dizer desse apanhado meio que eu passei para o senhor? Por favor. Olha, dá para ter uma reflexão bem profunda. Por favor e obrigado por ter me ouvido. Eu vou falar de alguns pontos rápidos, tá? Primeiramente, é uma opinião pessoal. Eu acho que nós precisamos tomar muito cuidado nessa discussão de um tema que você nos trouxe. Você não deu o nome vulgar à coisa que dão no dia a dia, que são os relacionamentos interraciais, aquilo que nós chamamos de palmitagem, né? E eu tenho visto muitos irmãos e irmãs sofrendo com esse tema. Eu sofri com isso, eu ouvi isso. E sabe por que eu falo isso? Porque assim, existe a questão, as pessoas normalmente usam a figura do jogador de futebol, falar o jogador que é uma branca para carregar o seu lado, isso, aquilo, outro. Mas muitas vezes existem relações de pessoas que... Essas são pessoas que têm destaque socioeconômico, né? Mas a grande maioria da população não tem destaque socioeconômico. O que a pessoa tem é uma vida que ela trabalha, luta para ganhar R$2.000, R$3.000 e por aí vai. E às vezes são pessoas negras e brancas que decidem viver uma história de amor. E aí muitas vezes alguns irmãos discriminam esses casais que vivem esses relacionamentos interraciais. E o que acontece com isso? Muitas vezes a gente perde pessoas que estariam ao nosso lado, porque a gente começa a trabalhar na figura daquele que vive um relacionamento interracial como uma figura do inimigo, quando aquela pessoa poderia estar ao nosso lado, na mesma trincheira, lutando, né? Mas isso também é uma ausência de um letramento racial mais crítico, de entender que também o fruto daquele relacionamento é uma pessoa negra também. Recentemente eu ouvi de uma pessoa muito querida, e eu não vou falar quem é a pessoa que falou isso, porque é uma pessoa muito conhecida no nosso meio, que é uma irmã negra, que casou com um homem branco, e aí essa irmã, que é muito conhecida do movimento, falou pra ela assim, mas você teve coragem de ter filho com um homem assim e nascer isso?
Olha só. Que tristeza. Quando a pessoa fala nascer isso, ela tá falando do filho de alguém, né? Então às vezes a gente, com a nossa ferida, a gente gera ferida no outro. Sim. Eu falei da questão dos relacionamentos interraciais. Então, isso tudo parte por uma questão de letramento. Quando você fala do seu filho, você fala de uma questão importante da representatividade, que é a gente mostrar o quanto é valoroso a gente carregar uma bandeira da negritude, né? Quem são os nossos ancestrais? Qual é o nosso legado? Qual é a nossa riqueza histórica? E quando você traz esse elemento, você traz um elemento que é muito importante nas bancas de heteroidentificação, que é o seguinte: existem pessoas que vão para uma banca de heteroidentificação e não sabem que são negras, e não sabem o que é ser negro. Eis uma linha limite. Como assim, professor? É assustador isso. Imagino. Eu vou contar uma história rápida. Um querido amigo meu, né, não vou dar o nome aqui, ele chegou para mim e falou assim: Júlio, minha filha é negra, porque ele é fruto de um relacionamento interracial. Ela nasceu, a filha dele é igual você, Tá. no tom de pele. Tá. E ela falou assim, ela foi à faculdade de medicina tentar a vaga. Quando ela chegou na banca, eu não sei como foi exatamente, né, porque eu não estava nessa banca. Mas ela não passou. E ele falou assim: Júlio, mas a minha filha é negra. Tudo bem, a filha é negra. Eu falei assim: você permite que eu converse com a sua filha para entender algumas coisas com ela? Ele falou: claro, eu permito. Conversando com a menina, eu percebi o seguinte: ela nasceu dentro de um lar miscigenado, mas ela não conviveu com a parte negra da família do pai. Ela conviveu só com a parte branca da família da mãe. Então, a família foi meio que blindando ela de ser negra. Então, o cabelo assim, ou suas roupas assim, quando tinha qualquer situação, blindava, ninguém explicava pra ela o que era aquilo, quando sofria uma discriminação, quando alguém olhava torto. A menina chegou aos 18 anos sem entender direito que era negra. Ela chega numa banca de heteroidentificação com uma negrada preparada, né? Sim. Pra selecionar. Aí você tem 10 vagas. Aí me chega um exemplo. Tem 10 vagas, 15 irmão preto para disputar. Aí você tá ali na banca de heteroidentificação, você chega lá, de repente tem 11 irmão preto que quando tá ali na banca, ó, eu passei por isso, eu sei o que é ser negro, naquele momento eu passei por isso e tal, minha família, isso, aquilo, mesmo que tem gente que é miscigenada ali no meio, aí você tem X vaga. Na hora que você tem que fazer um filtro, aí você fala, meu, tinha aquela irmãzinha. A irmãzinha também é preta. É negra. Mas a irmã não entende nem o lugar ao sol. Como é que vai ser essa irmã no dia a dia da luta dentro da faculdade? Ela vai contribuir para a luta, para a representatividade ou não? E aí eu tive que falar pro irmão. Falei, irmão, desculpa a pergunta, mas a sua filha viveu assim, assim, assim. Não viveu? Ele viveu. E você permitiu, né? Ele falou, eu permiti, que eu achei que seria melhor para ela. Entendeu? Então, é por isso que muitos irmãos negros chegam em determinados momentos. Você quer ver como acontece muito? Tem um livro que fala assim, eu pensei em construir esse livro, aí eu descobri que alguém já fez. Aí eu falei, não posso fazer mais. Que é assim, quando me descobri negra. É um fenômeno, nós homens também acontece, mas é principalmente nas mulheres. Né? Recentemente uma atriz da Globo ela falou que só descobriu que era negra aos 42 anos. Professor, desculpa lhe interromper, mas eu não posso deixar de falar isso. Ó, eu fui registrado pelo meu pai sem estar lá presente. Minha certidão de nascimento estava escrito branco. Quando eu, aos 14 anos, fui trabalhar, dos 11 aos 13, eu trabalhei com um professor advogado preto, dono de uma banca de advogados, isso há quase mais de 40 anos atrás. Foi um escândalo na cidade, um preto, retinto, chegar na cidade, contratar 5 advogados brancos, contratou uma mulher, porque ele achava que tinha que ter uma mulher. Sim. Olha como pode, hein? Contratou um cego, porque ninguém queria. E aí era assim, eram 2 problemas. Para o senhor complementar esses 2 problemas. O primeiro problema era, eu tinha que ficar lendo para o cego, porque ele não conseguia ler, e quando ele mandava eu parar, eu parava. E aí o que acontece? Eu tinha que ir no banheiro para limpar, porque ele mijava nas paredes. Então,
o doutor ia no banheiro, o doutor Pedro Paulo falava assim: filho, tem a faxineira, mas vai lá e vê as paredes para mim, porque esse banheiro vai ficar... Pode deixar, doutor, vou lá. E aí, para ter uma ideia, eu me descobri negro porque este homem negro falou para mim: vem trabalhar comigo meio período, porque senão você tem oportunidade de crescer, mas no nosso meio aqui, filho, você vai se perder. Foi uma visão dele. E eu fui trabalhar com ele, trabalhei dos 11 aos 14 anos, meio período, minha mãe estava lá, tal. Aí eu fui vendo, peraí, por que as pessoas olham para ele diferente? E mais, eu vi alguém que eu queria ser. A representatividade. Eu vi, ele não era meu pai. Meu pai está vivo, meu pai é maravilhoso, meu pai é branco, meu pai é um grande homem que me criou, mas eu digo uma coisa, eu muitas e muitas vezes queria ser o professor Pedro Paulo. Eu queria ser aquele homem negro. Eu sou a continuação desse homem. E depois de ter trabalhado lá, eu descobri a parte positiva. E aí ele falou, teve uma situação que ele falou: vou fechar o escritório, vou voltar para Santos. Voltou para Santos e o que acontece? Minha prima loira de olhos verdes, prima do meu pai, falou: estou aqui na Seven Boys, venha trabalhar aqui na Seven Boys comigo. Fui para Seven Boys. Quando eu cheguei lá, a primeira frase que eu ouvi, é fogo falar uma coisa dessa, mas foi assim: eu escutei abrir uma portinha e falar: tem um curombo aqui falando que é primo da Vera. Se quem não sabe o que é curombo é escuro, é escurinho, E aí, olha onde eu descobri de verdade a parte ruim, que eu era preto. Em algum momento nós seremos apresentados. E aí quando ele fechou, minha prima veio, me recebeu e eu entrei lá. Eu entrei lá para ser office boy. Em um mês eu fui promovido para trabalhar interno, porque foi exatamente isso. Ô Curombo, eu falei: escuta, qual foi o dia que eu chamei um dos senhores de japonês? Qual foi o dia? Minha prima me chamou, e ela é viva ainda, mas pode confirmar. Ela pegou e falou assim: vão te mandar embora, não é desse jeito que você fala com o pessoal que te emprega. Aí eu falei: mas não é esse jeito que eu fui ensinado dentro de casa. Não é desse jeito que eu fui ensinado dentro de casa. A gente não chama as pessoas pela cor, a gente chama as pessoas pelo nome. Meu nome é Marcos, Marquinho, então me chama de Marquinho. E aí o que acontece? Um dos diretores me chamou, falou: pedimos desculpa e a partir de agora você vai trabalhar interno. Queremos ver se você dá conta do serviço. Fiquei 3 anos na Seven Boys. E eu vou dizer, você falou dos asiáticos. Eu aprendi muito com os asiáticos, por quê? Porque uma coisa que as pessoas não contam, até eles também não contam, quando vieram para cá, depois da Segunda Guerra Mundial, sofreram muito preconceito, mas assim, lhes davam uma gleba de terra. Ele tinha que trabalhar no mínimo 5 anos ali naquela gleba de terra como uma forma de escravidão, de servidão, para a gente dizer que não foi igual ao nosso. E o que acontece? Muitos médicos engenheiros hoje de família Nikkei, né, de família nipônica, nos trata e nos vê de uma forma diferente, porque sabe que os pais sustentaram eles nas faculdades particulares porque estavam ali na terra, com as unhas cheias de terra. Então talvez esse pessoal nos entenda um pouco da nossa luta, talvez não igual eles passaram, mas porque eles viram isso, e eu notei muito disso. E muito obrigado da sua intervenção dessa parte do colorismo, porque é assim, eu me descobri negro, e o senhor talvez tenha sido o primeiro intelectual negro que conseguiu, com empatia e sensibilidade, tratar esse assunto num programa tão importante como esse. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Bom, história incrível, hein? Também com um convidado desse, você também exagera, hein? História incrível. Professor, é o seguinte, passamos aí 4 anos de governo Bolsonaro, com um governo de extrema direita, com uma estética até fascista. Pandemia. Eu gostaria de fazer 2 perguntas em uma. Primeira, qual a sua análise a respeito da negritude brasileira nesse ano de 2023 com o novo governo? E depois, que o senhor pontuasse a atuação dos ministros negros do governo Lula.
Aniele Franco, Silvio Almeida, Flávio Dino, por aí vai. Margarete Menezes. Olha, eu digo o seguinte: se a gente for olhar a pandemia, nós tivemos quase 3 anos que a população negra, de forma geral, né, nós vivemos uma situação de marginalização. Né? Nós vimos muitos dos nossos perdendo a vida, muitos dos nossos não tendo a condição mínima de se alimentar. A maioria de nós não conseguiu ficar em um regime de não se isolar. Porque quem tinha dinheiro, o que fez? Tinham seus sítios, chácaras, fazendas, reservavam seus espaços e lá ficavam, preservaram sua saúde. O povo negro teve que trabalhar para manter a locomotiva do Brasil acontecendo. Deixa eu só interromper. Sim. Nisso que o senhor falou, que o povo negro teve de trabalhar, me veio a lembrança agora o caso em Pernambuco, né? Do menino Miguel que morreu porque a mãe teve de trabalhar. Teve de trabalhar essa semana, né? Parece que a justiça determinou uma multa aproximada de 2 milhões de reais. Ou seja, e vocês vão lembrar bem, no início da pandemia, as pessoas que mais foram adoecendo eram quem? As pessoas iam para a Europa, traziam o vírus para cá, aí as pessoas não queriam ficar isoladas, sem ter os seus serviçais, que eram o quê? As pessoas do serviço doméstico, empregada doméstica, motorista, jardineiro. Essas pessoas iam trabalhar com essas pessoas, adoeciam. Dessa doença, levavam para os seus lares e começou a se alastrar. Então, essa era a realidade do povo negro. Contraía a doença daqueles que trouxeram ela de fora. E viveu o drama. Drama que no início vocês vão lembrar bem, como foi para conseguir aquele bendito auxílio emergencial, né? Empregos foram ficando muito vulneráveis e quem tinha era como se o empregador estivesse fazendo um favor. E os negros foram a maior vítima de todo esse processo. Tanto que todos os estudos demonstram que as pessoas que viveram mais à margem da sociedade nesse momento foram pessoas negras. Se você me permite fazer um recorte aqui, quando a gente estuda na sociologia como um todo, primeira infância, dos 0 aos 3 anos, segunda infância dos 3 aos 6, terceira infância dos 7 aos 11, em todos esses nivelamentos foram muito agravantes para as crianças brasileiras. Por quê? Os filhos da elite continuaram estudando. Os filhos dos negros, dos mais vulneráveis, não conseguiam estudar. O governo como um todo não criou uma política de Estado que fortalecesse a educação das crianças. Tanto que hoje as escolas estão vivendo um verdadeiro drama. Porque as crianças ficaram 3 anos sem estudo. A maioria dos estados tem o quê? Aquele regime de aprovação automática. As crianças passaram de ano, mas existe um gap de conhecimento. Sim. Aí quando vai pro ProUni, políticas e tal, quem é que está mais bem estruturado para ocupar as vagas? Ontem eu vi uma manifestação na USP, questão assim empírica, olhando assim na imagem. 95% daqueles que ingressaram na USP no último ano são brancos. Né? Por quê? É uma universidade pública, mas que os negros acabaram não tendo acesso, mesmo tendo cotas agora. Né? Por quê? Porque você não consegue acompanhar. Não consegue acompanhar. E um outro drama que a gente experimenta, que pouco se fala e que precisa ser melhor estudado, são as mulheres negras. Porque quando você vai ter um filho, o que impacta? Né? É por isso que a gente fala assim, que a figura do Bolsonaro é um genocida. E por que um genocida? Vocês lembram o que aconteceu com os Yanomamis? Mas eu vou falar que é a mesma terminologia para nós negros. Quando você faz uma ausência de política, porque a ausência de política é uma política, que você deixa morrer na origem, que são as crianças Yanomami, isso é um genocídio. Porque se as crianças já nascem fragilizadas, ou se nascem, morrem, você está exterminando um povo. E nós, na negritude, sofremos com isso. Por quê? Mulheres negras com uma ausência de renda não conseguiram, durante seu processo gestacional, fazer um pré-natal adequado, não conseguiram suplementar. E a gente sabe que uma ausência de suplementação em uma criança impacta para sua vida inteira. Porque você tem que corrigir essa rota que foi da infância, que foi da gestação depois.
Isso é muito trabalhoso, isso impacta muitas vezes uma geração. Então, eu falei só aqui da pandemia. Vindo agora para o governo Lula, tá, para a gente não ficar só lá na causa. O governo Lula, ele entra numa outra seara, que é uma seara que, assim, ele tem vários atores sociais que favoreceram para que esse governo pudesse estar hoje. Você tem ali na sua composição, e a gente não viu no governo anterior, a figura de ministros negros, né? E ministros negros, como nós temos no governo Lula, que são ministros como a Margarete Menezes, o Silvio Almeida, né, a Aniele, que são pessoas que a gente sabe que foram forjados na luta social, na luta por direitos humanos, na luta pelo direito racial, direito das mulheres, e por aí vai. Então, tudo isso é muito forte, porque a gente percebe uma sensibilidade. Mas é um governo de coalizão. E a gente não pode ser inocente. Por quê? Um governo de coalizão, você tem pessoas ali constantemente dentro do governo que vão tentar destruir toda e qualquer possibilidade de construção de políticas, né? Senão vira um governo de situação. Deixa virar um governo de situação, né? É. E não pode deixar, né? Não pode. E algo que eu acho que nós, do movimento negro, precisamos ficar muito atentos. E por que eu digo isso? O presidente Lula sancionou uma lei na qual ele estabelece que no governo pelo menos 30% da composição dos ministérios deve ser integrado por pessoas negras. E o que a gente vem observando, nós do movimento negro? E nós temos que ter muito respeito. Por quê? Nós somos movimento negro, mas nós não estamos para passar a mão na cabeça do governo. O presidente Lula sancionou a lei, só que também não pode ser uma lei, como eu disse lá atrás, só para inglês ver. E o presidente Lula não está sozinho, ele tem diversos ministros, que eu disse, dentro dessa coalizão de força. E o que a gente já ouve falar dentro dos ministérios? O presidente Lula criou um abacaxi para nós. Por que criou um abacaxi para nós? Porque, vou relembrar que é Abdias do Nascimento. Abdias do Nascimento era um homem que ele sempre foi amado pelos progressistas, odiado pelos conservadores, num determinado momento. Mas num outro momento ele passou a ser detestado pelos conservadores e também detestados pelos progressistas. Porque ele falou uma coisa, no auge da sua reflexão crítica, era o seguinte: entre esquerda e direita, quando se trata de privilégios e de manter a cultura meritocrática, que é uma falácia, não tem diferença alguma. O que eu estou querendo dizer? Apesar do governo Lula ter uma composição de pouquíssimos ministros negros, ele é uma composição quase que hegemônica branca. E branco na esquerda ou na direita tem muita dificuldade, quando eu falo branco, dentro dos princípios da branquitude. Pois não. Tá? Que a gente precisa refletir a cultura da branquitude. Sim. Não abre espaço. Não abre espaço. E faz até uma narrativa, como eu queria que o senhor complementasse, e não é um julgamento. Não. Mas o caso da ministra Aniele. Olha que coisa interessante. A virulência com que foi atacada, que errou, né? Não precisa desenhar, que errou a assessora dela. Sim. Ponto. Que errou. Errou. É ponto. Só que a virulência com que ela foi atacada, eu não vi nem com Alvim. Tanto que o que se exigiu foi a demissão dela. Como aconteceu com o Alvim, tudo bem, mas bem tardio, mas assim, no dela era imediata, horas depois, é imediata a demissão. Ela foi muito infeliz, realmente atacou, mas pensa a idade da moça, pensa a situação da moça, e eu tenho ouvido em alguns círculos que isso é uma prova que a gente já ouviu nas ruas aí, né, que precisamos combater essa narrativa, que também dá espaço para o preto, dá espaço para esse preto aí, o que faz? Não pode, não tem preparo. E outra coisa, o senhor quer dizer que o negro não pode errar, né? E o negro não pode errar. Aí não tem preparo, como assim? E vai colocar 30%, e é mesmo? E vai colocar 30% nos ministérios. Vai tirar isso que nem o nosso reitor falou numa palestra dele em ESG, na Renault. Peraí, não tem como as pessoas falarem que não tem negro qualificado. Como assim não tem negro qualificado? Eu dou as estatísticas de qualificação.
Só as estatísticas da faculdade, da universidade, Zumbi dos Palmares eu entrego. Então, qualificado tem. Mas também, de novo, é a narrativa, né, professor? Você quer ver um ponto importante? Eu vou fazer um paralelo. A gente sempre fala no direito a importância do contraditório, né? O que aconteceu recentemente, um vereador, se não me falha a memória o nome dele aqui de São Paulo, Cristófaro, perdeu o mandato. Mas ele teve o quê? Ele falou algo de nós negros, que só servimos para lavar a calçada. Foi aberto um inquérito, apuração, tudo. Ele levou quase 2 anos para perder o mandato. E quase aquela questão assim de complacência. Não, mas isso, mas aquilo, mas aquilo outro. Então, eu só tô vendo esse... Porque assim, olha só. O que ele fez, no tom, talvez foi a mesma... Parecido, né? Não dá nem para se comparar com o que a assessora Daniele fez. Mas são 2 pesos e 2 medidas completamente diferentes, né? Uma coisa que eu sempre falo é: nós, negros, precisamos ter muita inteligência. E o que é inteligência? Inter é de íntimo, gência é de gerência. Nós precisamos ter uma sabedoria de gerenciar o nosso íntimo. Por quê? As armas, os olhares, o sistema panóptico, né, de Foucault, ele tá todo sempre ali mirado para nós. Exatamente. É tipo assim, é igual a música dos Nacionais. Avisa o ML, chegou o grande dia. Exatamente. Então eles estão esperando o dia do nosso vacilo. E nós temos que ter um equilíbrio tal, uma resiliência tal, que a gente não permita aos nossos algozes ter o direito de observar um desvio de conduta nossa. Agora, algo que eu vou falar aqui só para fechar esse ponto. Tem gente que quer dizer que o que a assessora Daniele fez foi racismo reverso. Sim, que eu acho que é importante. Que eu acho que é importante a gente explicar isso. Primeiro, para todos aqueles que querem ter uma consciência crítica, seja conservador, progressista, sei lá, o olhar que tenha de mundo, por favor, não reproduza esse conteúdo, porque é impossível nós falarmos em racismo reverso, tá? Porque para existir a figura do racismo, deve ter uma figura ideológica de um grupo que se sobressai sobre o outro dentro de uma construção ideológica de privilégio. O povo negro, dentro da sua opressão, ele não consegue de forma alguma fazer a prática do racismo com alguém que é de um grupo majoritário, lido socialmente dentro do privilégio da branquitude. Então, porque o povo preto não tem poder econômico, não tem poder social, não tem poder político. Então, o racismo só existe porque ele é um instrumento. Olha que é importante explicar. O racismo é instrumento do capitalismo. Capital e racismo, eles precisam de uma simbiose para existir. Tem gente que me pergunta assim: professor Júlio, existe a probabilidade do racismo deixar de existir? Eu digo, tão cedo não. Exato. Porque o capitalismo ele precisa racializar as pessoas para que ele demonstre como a falácia da meritocracia precisa existir. Olha que coisa interessante. Precisa dividir para conquistar. Dividir para conquistar, para depois dividir. E essa divisão nunca acontece. Nunca acontece. Desculpa, vamos lá. Imagina. Eu acho que a nossa audiência já percebeu que a gente tem programa aqui até madrugada fora, mas infelizmente, para a gente finalizar, professor, eu gostaria da sua análise a respeito do que está por vir. O presidente Lula tem uma indicação para fazer ao Supremo Tribunal Federal de um novo ministro, que é a ministra Rosa Weber, está de saída, né? Temos que ter uma ministra negra só pelo fato de ser negra? Que pergunta, né? Vamos refletir o seguinte. Há mais de um século, nós temos uma configuração de ministros. Há mais de um século, não tivemos aí ainda uma figura de uma mulher negra, né? E aí, quando a gente faz essa reflexão, eu faço o seguinte pensamento: será que não temos? O Brasil é composto de 56% da população negra, pretos e pardos, e cores análogas, né? Conforme IBGE, análogos é aquilo. Tem mais de 80 definições de tom: chocolate, marrom, bombom, cor do pecado, burro quando foge. A IBGE engloba. Caramelo.
que é a pessoa fugindo de ser negra, né? Será que não temos em todo esse arcabouço a configuração de uma mulher negra? Uma. E eu acho o seguinte, tá, Fernando? Se o presidente Lula não definir uma mulher negra como ministra, demonstrará uma incapacidade sua nas suas políticas públicas. Por quê? Foi o presidente Lula que estabeleceu as primeiras políticas de cotas mais robustas voltadas para as mulheres, e principalmente para as mulheres negras. Quem hoje acompanha o meio corporativo, assim como eu, que muitas vezes a gente presta consultorias para empresas e tudo mais, sabe qual é o perfil mais requisitado hoje pelas empresas para demonstrar representatividade? É o das mulheres negras. Esses dias eu estava conversando com um grupo de mulheres, daí eu falei, vai ter que ter cota para negão, porque nós estamos ficando à margem, porque a maioria das empresas estão contratando mulheres negras. Por quê? É uma coisa que a gente chama de recorte interseccional, camadas de dores. Quem sofre mais dores sobre o seu corpo, sobre sua mente? A mulher, pela questão de gênero e pela questão de raça. Então é chegado o momento em que existem inúmeras mulheres negras extremamente preparadas para ocupar esse espaço. E o presidente Lula tem a grande chance de nomear uma dessas mulheres. E se não nomeia, ele disse que não vê a obrigatoriedade, ele vai dar um sinal muito ruim para a sociedade. Por quê? Todos nós sabemos que o governo Lula ganhou, mas não ganhou com folga. Sim. Ganhou dentro de um cenário de dificuldade. De coalizão. De coalizão. E eu vou ser muito verdadeiro aqui, porque eu também fui pra rua fazer campanha pro presidente Lula. Quem elegeu o presidente Lula não foram os intelectuais nas grandes academias. Foram a negrada, as mulheres pretas. Quando você ia nos eventos, quando você ia nos faróis, quem você via ali segurando a bandeirinha eram as mulheres negras. E as mulheres negras, por sua vez, estão cansadas de somente serem convidadas para levantar a bandeira, para ajudar a limpar o banheiro, para ajudar um copinho. É muito triste. Professor, me permita, no governo passado, o presidente da Fundação Palmares era negro, mas não tinha nada a ver com essas causas, né, com a agenda negra. O presidente Lula não pode incorrer no mesmo erro? Com certeza. Na escolha. Na escolha. O que acontece? Igual o presidente Lula disse, eu vou procurar alguém que tenha vasto conhecimento jurídico e que não tenha o rabo preso para poder, na hora que a imprensa pressionar. Nós temos inúmeras mulheres negras, eu poderia dar aqui o nome de várias, né? Mulheres notórias dentro da seara jurídica que poderiam cumprir esse papel. Agora, você fez uma pergunta muito interessante. As 3 primeiras decisões do ministro Zanin Boa! deixaram o presidente Lula, perdão do termo, de calça riada. Foi. Por quê? Tudo aquilo que a luta progressista mais emancipatória estava lutando, o Zanin, que foi aquele que defendeu o presidente Lula, votou contra. Mas por que votou contra? Porque ele não tem um olhar do quê? Das camadas populares. Ele não tem o quê? Um trânsito de entender as grandes mazelas humanas. E qual é a grande carência hoje dentro do STF? Alguém que compreenda as grandes mazelas humanas. Quem compreende as grandes mazelas humanas melhor do que uma mulher negra? E se for trans, melhor ainda. Sim, já que é para chutar o pau da barraca. Mas mesmo assim, professor, olha só, num ponto, nada é tão ruim. Foi independente. Sim. Se podia reclamar, mas o Zanin vai fazer tudo que... E quem disse que o Zanin tinha que fazer tudo que o Lula pedisse? Aliás, o ideal é mesmo que tenha lá um notável saber... A sociedade perde. Às vezes, como o senhor falou, a parte humana perdeu, mas nós também precisamos entender que é assim, o ministro tem que ter um perfil independente, muitas vezes ele vai errar,
Sim. Muitas vezes ele vai errar. Por isso são 12. Isso. Muitas vezes ele vai errar. Mas eu ainda digo uma coisa, é triste falar uma coisa dessa, talvez eu me retrate, né? Mas é importante quando a pessoa erra com convicção. Mas se errou, mas ela errou com convicção, né? Tudo que é feito com todo o coração, com todo o entendimento, com a verdade. Então, se o ministro Zanin até errou, nada impede que amanhã ele faça como Gilmar Mendes, Barroso, até Alexandre de Moraes, que todo mundo fala, né? Quem sou eu para julgar a conduta dessas autoridades, mas são figuras públicas que mexem com a minha vida e que vão diante da tribuna e falam: olha, estou mudando meu voto. E às vezes não adianta mais ele mudar o voto, às vezes não adianta, porque aquela discussão precluiu. Mas a gente vê. Passa o tempo e quando chega a oportunidade, ele tomara que um ministro como o Zanin ouça que não de nós, que nada impede que ele assista o programa da Afrobras, mas que outras pessoas que têm contato com ele digam que isso foi dito aqui e ele possa refletir e pensar: olha, eu estou aqui não só como servo da justiça, porque a justiça ela tem que servir o ser humano e não o contrário. E não o contrário, sim. Bom, eu gostaria de finalizar dizendo para a nossa audiência que já temos a primeira ministra negra no Tribunal Superior Eleitoral. O nome dela é Edilene Lobo e ela assumiu recentemente. Bom, professor, muito obrigado, foi um prazer imenso, já está convidado para próximos programas e valeu, muito obrigado. Querido Fernando, querido Marco, Obrigado. todos os ouvintes, eu também agradeço em nome do Instituto Luiz Gama, desejo a todos os irmãos e irmãs que possam ter sucesso, que possam ter foco, né? Existe uma palavra que diz disciplina, eu digo foco. Nós nem precisamos ter foco, trabalhar a nossa inteligência, fortalecermos os nossos laços e sempre acreditarmos nos nossos sonhos. E entender também o seguinte: fora da política não existem possibilidades. Somos seres políticos e a gente precisa lutar pelos nossos direitos, porque na política não existe espaço vazio. E se nós deixarmos espaço vazio, outros ocuparão por nós. E só para fechar aqui mesmo, aos meus queridos irmãos, em toda e qualquer oportunidade de conhecimento, se aproximem para conhecer. O curso que tiver, façam. E assim, parabenizar essa iniciativa aqui da Afrobras, porque é uma iniciativa que eu digo que é pioneira, né? E é uma luta que Luiz Gama lá atrás defendia, que era o quê? A questão da educação. Para ele, a educação era algo prioritário, mas a educação de ponta a ponta, desde o ensino de base até o ensino universitário. E é importantíssimo nós termos uma entidade como a Zumbi dos Palmares ocupando esse espaço na sociedade brasileira e influenciando outros atores nessa luta tão importante que é a luta antirracista. Meus parabéns a esse conjunto da entidade. É isso. Obrigado. Obrigado, boa noite a todos.